Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é finalizar a matéria de UVVis, ok? Então, agora num primeiro momento, o tio vai passar para vocês os exercícios finais de adição de padrão, né? Então tá aí o exercício 15 da aula passada, né? E a respostinha tá lá, ó, 17,5 miligramas por litro. Favor tomar cuidado com a seguinte questão. Olha só, determine a concentração de ferro na amostra. Quando ele fala determine a concentração de ferro na amostra, a gente precisa lembrar que o equipamento nos dá a concentração de ferro na amostra diluída no balãozinho volumétrico, né? Mas aqui ele não especificou se quer a amostra diluída ou a amostra original concentrada. Quando ele não especifica, na verdade ele quer a concentração da amostra original, né? Ele não precisa ser claro o suficiente dizendo, eu quero a amostra concentrada, eu quero a amostra diluída. Se ele simplesmente falar amostra, é claro que ele quer a amostra concentrada. Então, quando a gente faz todo aquele cálculo com a curva de calibração de adição de padrão, não sai esse resultado pronto, né? Sai o resultado da amostra diluída. Aí eu tenho que jogar na fórmula de CVCV para encontrar isso aqui. Eu estou chamando atenção para isso porque vocês vão de repente terminar o exercício e não chegou aqui justamente porque você achou a concentração da amostra diluída, ok? Então tem que fazer um CVCV final lá para achar essa concentração, tá? Então estava faltando essa respostinha do exercício 15 e estou trazendo aqui para vocês. Uma outra dica importante que o tio precisa dar é o seguinte, lembra, olha só, essa daqui é a resolução do exercício 13, olha só o cuidado que o tio teve, né? Desenhou os balões, né? Colocou lá o CV igual a CV, né? A concentração original lá do padrão, o quanto que avolumou para 50, né? Teve todo um cuidado no cálculo, no desenho. Desenhar é importante para o entendimento do exercício, né? Aquela brincadeira do pessoal, quer que eu desenhe? Ela é real, né? Você desenhar para si mesmo é um processo importante na interpretação e resolução do problema. Quando eu estou lendo o exercício, eu não estou entendendo, eu desenho para mim mesmo. Então é importante que você faça isso, certo? Então essa é uma dica preciosa do tio. No dia da prova, eu vou ficar muito feliz se você desenhar, né? Enviar a prova com um desenhinho para o tio. O tio vai ficar super feliz, certo? Porque eu vi resultado, né? É importante que você desenhe para si mesmo. Tudo bem? Então tá aí as dicas para a resolução do exercício. Muito bem. Então, exercício 16 também ficou para casa, tá? Então tem aqui a respostinha do exercício 16. Aqui ele está falando, ele está especificando, calcular a concentração da amostra diluída no balão e da amostra concentrada. Tá aqui a resposta da amostra diluída e concentrada. Ficou para casa também isso aí. Tudo bem? Muito bem. Então vamos para a finalização do nosso curso de UVVis. Lá. Vamos pro papelzinho agora. Epa! Oba! Nossa, vamos lá, vamos tentar ajustar. Lá. Então, o que eu queria dizer para vocês, né? Recapitulando, o que a gente viu exaustivamente em sala de aula e nas videoaulas, né? Nós vimos inicialmente uma definição de UVVis, depois nós vimos o princípio do método e conceitos importantes, né? Então, transmitância, vimos o cálculo da absorbância, enfim, lei de Beer,
Depois vimos brevemente uma classificação dos métodos espectroscópicos. Vimos o espectro de absorção do UV-Vis, né? Vimos a instrumentação no detalhe, tudo isso em sala de aula, eu só relembrei nos vídeos de uma forma bem breve. Vimos os principais tipos de equipamentos e vimos como é que a gente faz análise qualitativa e quantitativa. A gente parou aqui em sala de aula, né? Como fazer análise qualitativa e quantitativa. Ficou faltando terminar esse item 7, ok? Então, aí a gente viu aqui nos métodos de quantificação, vimos curva de calibração e ponto único em sala. Tá. E nas videoaulas? Nas videoaulas nós vimos adição de padrão, que foram as aulas anteriores. Ficou faltando falar um pouquinho sobre aplicação. Então, para a gente fechar o curso, é muito importante que você entenda ou relembre o princípio do método. Antes da gente trabalhar ou mostrar para vocês rapidamente a aplicação que nós temos da técnica de UV-Vis, é importante que você relembre o princípio do método bem rapidinho. Então, o que está por trás do princípio do método de UV-Vis, né? Da análise no UV-Vis? Foi como o tio falou para vocês nas primeiras aulas. O que está por trás é uma análise por cor, né? Lembra que o tio falou para vocês? Quando você olha um copo de suco de laranja e percebe que houve uma diluição ali, ou seja, foi feita uma laranjada ou tem um suco de laranja concentrado, ali naquele momento você está fazendo uma análise espectroscópica simples. O teu olho está fazendo uma análise espectroscópica simples, né? Por quê? Porque o princípio do método é esse aqui, né? Então você tem uma fonte de radiação eletromagnética que emite diferentes comprimentos de onda, né? O monocromador faz o quê? Deixa passar uma por vez, né? Para interagir com a minha amostra. E o meu detector é como se fosse um olho que percebe a diferença da radiação, né? Então, primeiro o monocromador deixa passar essa radiação laranjinha, tá? Ela chega com uma intensidade bem forte, como vocês estão percebendo aqui. O que acontece? Quando essa radiação eletromagnética bombardeia a amostra absorve parte dessa radiação. E aí, o que acontece? Ela sai daqui da amostra, vocês percebem aqui que o tio fez de propósito, desenhou o comprimento de onda com uma intensidade mais fraca. O detector, que é como se fosse um olho, percebe essa diferença de intensidade. O que aconteceu com a radiação eletromagnética daqui para cá? Ou parte dessa radiação, dessa intensidade dessa radiação, foi absorvida pela amostra, né? E aí o equipamento faz o quê, né? O que a técnica faz? Correlaciona o quanto que absorveu em função da concentração, né? Então, um suco de laranja concentrado, né? Ele fica menos translúcido, por quê? Porque ele absorve mais radiação eletromagnética e não deixa você enxergar do outro lado do copo. É justamente o que está acontecendo aqui, né? Então, vocês percebem, por exemplo, que a radiação laranjinha que o tio desenhou aqui, ela tem um comprimento de onda, né? Olha lá. Então, comprimento de onda, ok? Um comprimento de onda. Houve uma determinada absorvância que o equipamento, o detector, conseguiu detectar, ok? E aí o equipamento deixa passar uma por vez, né? Então deixa passar comprimento laranjinha, depois outro, e aí vai medindo essa absorvância, né? Então a próxima da vez aqui é o comprimento de onda roxinho, ok? O monocromador filtra todas as outras e deixa passar só esse. O que acontece? Ele vem com uma intensidade muito forte, a amostra absorve parte dessa intensidade, né, ou parte dessa luz e deixa passar, né, uma intensidade bem fraquinha, né? Ou seja, parte dessa radiação eletromagnética foi absorvida, né? E aí o detector consegue mensurar
essa radiação absorvida, né? Isso ela faz com todos os comprimentos de onda de uma faixa, né? Numa faixa que eu peço para o equipamento medir. Isso gera, né? À medida que eu vou colocando vários pontos aqui, né? Olha lá, isso gera um espectro, né? Isso gera um espectro. Isso nós já falamos em sala também, né? E esse ponto aqui é o que me dá a maior sensibilidade do método, certo? Nós também já explicamos isso, me dá o maior coeficiente angular da curva. Então, esse é o princípio do método. Então, é esse comprimento de onda, né, que eu vou utilizar, como ele me dá a maior sensibilidade do método, é esse comprimento de onda que eu vou utilizar para fazer a minha análise dentro do equipamento, a análise da minha amostra, a análise do meu analito. Para esse meu analito que eu estou analisando, esse comprimento de onda é o melhor que existe, certo? É ele que eu vou escolher para bombardear a minha amostra. Muito bem. Feito isso, feito essa varredura, descoberto o comprimento de onda ideal, o que é que eu faço? Eu escolho um método de quantificação. Eu posso usar ponto único, eu posso usar curva de calibração ou posso usar adição de padrão. Tem outros também, mas por enquanto vamos trabalhar só com esses 3. Muito bem. Ponto único, o tio já falou para vocês em sala. Eu escolho ele em condições muito especiais, né? Se eu conhecer bem a análise, se eu não trabalho numa indústria farmacêutica, né? A gente tem que evitar, é uma gambiarra, ponto único, né? Muito bem. Agora, como decidir entre curva de calibração ou adição de padrão, né? O tio já mostrou isso para vocês em outro vídeo, né? Então, tem um porquê para eu decidir entre uma técnica e outra, certo? Então eu escolho um método de quantificação. E aí como é que eu faço, né? Eu passo a minha amostra e passo padrões, né? Porque afinal de contas, para o detector fazer a correlação da absorbância em função da concentração, ele precisa ter um referencial. Ele não sabe o quanto que tem ali do meu analito, né? Para isso ele precisa correlacionar, né? Ou construir uma curva de calibração, por exemplo, com vários pontos. E aí o sinal da minha amostra ele rebate e acha, né? Tudo bem, gente? Então estamos relembrando rapidamente qual que é o princípio que está por trás da minha técnica. Muito bem. Dito isso, né, relembrando rapidamente o princípio do método, né? Então, tudo isso foi visto, só faltou falar um pouquinho sobre a aplicação, né? Em que situações que eu trabalho o VVIS? Vamos lá. Aqui agora a gente está terminando a matéria. Nossa senhora, só gambiarra, hein, pessoal? Então, aplicação. Medidas de absorção da radiação eletromagnética na região do UV-Vis encontram vasta aplicação para a identificação e determinação de milhares de espécies inorgânicas e orgânicas. Os métodos de absorção molecular talvez sejam os mais amplamente usados dentre todas as técnicas de análise quantitativa em laboratórios químicos e clínicos em todo o mundo, né? Então é uma técnica muito utilizada. Como o tio já falou para vocês, concurso, né, para a área da química, muitas vezes, cai muita questão, por exemplo, de lei de Beer, né? Lei de Beer é uma coisa que é aquilo que o tio falou para você. Eu tenho 3 certezas na vida. Uma é que eu vou morrer, a outra é que vai cair cálculo estequiométrico no Enem e a outra é que vai cair o VVIS no seu concurso, certo? Lei de Beer é uma questão muito recorrente nos concursos, ok? Muito bem. Então a gente utiliza muito equipamento de UV-Vis na análise de substâncias coloridas,
de compostos orgânicos com duplas conjugadas, porque absorvem radiação eletromagnética ali no ultravioleta, né? Íons de metais de transição, complexos inorgânicos, né? Enfim. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Todo mundo conseguiu entender a técnica de UV-Vis? Bom, então eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.